rizoma, tubérculo, batata e pê. Eu sou o Diego Badra e vou levar vocês para conhecer o cerrado comigo. Fala galera, estou aqui na Ceasa de Brasília, a central de distribuição de alimentos. Ceasa, gente, é muito importante não só para gente que trabalha com cozinha, mas também para você que está em casa, que cozinha na sua casa para a sua família. Aqui você tem um universo gigante de possibilidades. É muito legal você ter o espaço para conhecer novas possibilidades dentro da sua cozinha. Então, tudo bem, a gente está em Brasília, essa é a Ceasa de Brasília, mas com certeza a feira da sua cidade, a feira de bairro e os centros de distribuição de recebimento de alimentos da sua cidade são espaços que criam possibilidades infinitas para vocês. Aqui é onde tudo vai começar no nosso programa. A gente vai conhecer o produtor, vai visitar a sua chácara, visitar a sua produção, pegar o ingrediente da terra diretamente de onde ele vem e levar para o nosso laboratório, levar para o Conca, para a gente explorar diversas formas de poder apresentar esse ingrediente típico do Cerrado para vocês. E a estrela do programa de hoje é o mangarito, que tem aqui na feira, na banca do Seu Divino. E aí, então bora? Partiu? Vamos nessa, Facundinho? Vamos nessa! Então bora! Bora lá, ver de qual é. Seu Divino, seguinte, a gente veio aqui atrás do senhor para a gente pegar um pouco de mangarito, falar um pouco dele e entender um pouco a história dele para o senhor, né? O nosso programa é um programa sobre ingredientes do Cerrado. E a gente já começa fugindo dessa lógica, porque o mangarito não é um ingrediente daqui do Cerrado exclusivamente. Apesar de ser de floresta, né, que o pessoal chama de semi-bosque, né? Que é daquelas partes mais ralas da floresta, mas ele foi adaptado perfeitamente aqui no Cerrado. E por que o mangarito para o senhor? De onde veio essa história? Por que você trouxe ele para o seu projeto? Olha, eu conheci o mangarito na minha infância ainda, né? Teve no município de Goianésia, no estado de Goiás. Então a gente mudou para lá e teve um ano lá que a gente teve um pouco de dificuldade para conseguir alimento, que deu um período de seca bastante prolongado. E o mangarito ele entrou como uma suplementação na alimentação, né, para nós, né, para a família, né? A gente não conhecia, mas um senhor que morava vizinho lá e apresentou para a gente o mangarito e nós começamos a consumir. O que a gente tinha? Um pouquinho de milho, abóbora e essas coisas. Então, minha mãe fazia bolinha, tinha um pouquinho de arroz, fazia um pouquinho de bolinha de mangarito com arroz, que eu não sei nem como ela fazia, mas ficava muito bom, né? E aqui na sua casa você usa? Eu uso também, às vezes minha esposa mesmo, ela faz uns croquetes de mangarito, fica show. Ela faz empada, faz caldo. Tem muita gente que também come ele com melado, come ele com mel, né? Também é uma boa opção também. Por ser muito nutritivo, né? De um sabor bastante agradável, né? Então, isso aí é incontestável, é um dos ingredientes mais gostosos que eu já experimentei, assim, de fato, muito bom. Sempre que eu venho pegar o mangarito com o senhor, eu sempre tento pedir para o senhor escolher os maiores, né? Os maiores rizomas para mim. Para mim, ele funciona melhor para minha cozinha, para as coisas que eu tento fazer com ele. Ele funciona melhor a versão maior dele, né? E como é que é? Na venda, qual o melhor assim para vender? São os maiores, são os menores? Na realidade são os menores. O pessoal gosta mais de fazer salteado. Acho que é mais fácil, né, de você preparar, porque você, como é chefe de cozinha, você tem mais habilidade para manusear, né? Porque esse grande o pessoal usa mais para fazer caldos, massas, né? E já o outro pequeno, menor, já é mais usado para fazer salteado, que é mais simples de fazer. Então 90% das pessoas que me compram é o pequeno, o menor. Já pedem o pequenininho. O pequeno para fazer dessa forma, né? E no final, qual é a importância de você ter o mangarito aqui na sua terra para você?
Para mim, eu vou resgatar um momento histórico na minha vida e resgatar uma tradição, que isso aí no passado, até meados do século passado, isso era muito usado, né, pelas pessoas mais isoladas, em comunidades mais isoladas, indígenas, quilombolas, esse pessoal que vivia mais isolado usava bastante o mangarito. Aí começou a entrar essas outros tipos de cultura que dá uma produção maior, é mais fácil de produzir, e as pessoas foram abandonando, né? Entendi. Tá lindo, né? Ó, verdade. Tá bonito. Tá bonito mesmo. E aí, Partiu? partiu? O que você tá pensando em fazer? Cara, vamos quebrar a cabeça com ele, né? Vamos levar ele pra cozinha e ver o que a gente faz. Mas, cara, água quente, água fria, cru, cozido, frito, amassado, processado, desidratado. Vamos testar. Vamos levar ele pra cozinha, laboratório e ver o que a gente consegue fazer. Tô levando outras coisinhas também pra gente montar o prato final lá da receitinha pra vocês. E é isso. Partiu? Vamos pra cozinha? Cozinhar? Vamos nessa. Partiu. Fala galera, beleza? Hoje a gente está aqui no nosso laboratório, é onde tudo vai acontecer. Nessa etapa é quando a gente vai trazer os ingredientes do produtor local para dentro da cozinha e descobri-lo. E o ingrediente de hoje é o mangarito. O que seria o mangarito no final das contas? A gente fez um trabalho de pesquisa, buscamos o mangarito com seu divino. O que a gente descobriu é que ele é um rizoma. Na realidade, ele é da família do inhame e da taioba. Pra gente, nada mais do que uma batatinha, vamos pensar assim. É onde eu iniciei todo o processo de criação aqui dentro da minha cabeça. Ele se parece muito com uma batata, então vamos tentar os leques possíveis que eu tentaria com uma batata. É um ingrediente rico em amido, então tudo que eu vou fazer, eu vou tentar explorar o amido que ele tem, certo? Lá na chácara, quando a gente tirou o mangarito da terra, eu percebi uma coisa bem bacana. Ele é um produto muito desuniforme. O que a gente tem? No centro da raiz dele, a gente tem um mangarito maior. E quando ele vai indo para as extremidades dessa raiz, ele vai diminuindo de tamanho. Então a gente tem no centro um maior e nas extremidades os menorzinhos. E aí o mais interessante é o seguinte. Estou pegando aqui primeiro o maior, a gente vai cortar ele no meio. E o que eu consigo mostrar? Que ele é bem amarelinho no seu centro, né? Inclusive, ele tem tipo um degradê de amarelo mais perto do caule, ele é mais amarelo. E ele vai chegando para o final, ele vai ficando mais clarinho, né? Eu percebi essa padronização. E além disso, quanto mais próximo do caule, mais fibra eu consigo enxergar também no ingrediente. Eu achei isso bem interessante para trabalhá-lo, né? Para a gente tentar explorar o mangarito maior para certas coisas e o mangarito menor para outras coisas. O mangarito menor, vamos cortar e ver a diferença. O mangarito menor, ele é branco. Achei isso também bem interessante. Eu acredito, mas isso é uma coisa que a gente vai testar, que os rizomas maiores estão com a concentração maior de amido também, certo? Primeira coisa que eu vou fazer, obviamente, é experimentá-lo cru, para saber o que vem de sabor com ele cru.
Primeira percepção, ele é bem crocante, ele tem aquela babinha do inhame, bem interessante, porque pode ser uma possibilidade de cola. A gente pode tentar explorar essa babinha para colar o mangarito de alguma forma. Além disso, no sabor, essa parte externa tem um sabor bem terroso, remete bastante ao solo. Além disso, eu senti também um sabor de castanha portuguesa, um amendoado, bem leve, de uma castanha crua, inclusive. Então eu vou fazer alguns experimentos, vamos ver até onde a gente consegue chegar, vamos ver se tudo vai dar certo também, que isso é importante. Que der errado também não tem problema, vamos mostrar aqui também. E no final eu vou passar uma receita para vocês comprarem um mangarito na feira e reproduzirem a receita em casa. Essa receita vai estar no QR Code, só apontar o celular e acessar. E o ingrediente de hoje é o mangarito. Vamos explorar? Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer com ele. Vou começar hoje pelo pão de mangarito. A minha ideia foi simular a história do pão de batata, né? Hoje eu vou fazer uma massa briochada, que não é necessariamente um brioche real, porque a gente tem, além do ovo como hidratante, a gente tem o próprio mangarito, que também já é hidratado, e temos também um pouco de água nessa massa. Então é o seguinte, primeiro de tudo, eu tenho aqui o mangarito. Meu mangarito já está descascado e cozido. Eu vou amassá-lo com garfo. A ideia é eu ter uma textura rústica. Eu não quero passar ele naquele passa-purê para ele ficar muito liso, porque eu quero ter os pedacinhos do mangarito dentro do pão. Então eu vou começar amassando o mangarito. Ele tem uma textura parecida com uma batata, porém um pouquinho mais seca do que uma batata, né? Então é legal porque ele dá os grumos que eu tô querendo para tornar o pão mais rústico, certo? Esse pão, gente, a gente usou ele no menu passado do Conca, então já é um pão que a gente já conhece, já é um pão em tese testado, é um pão mais fácil, então não tem muito segredo, tá? Gente, aqui tá simplesmente a ideia de textura dele, tá? Dá pra ver que ele tá com bastante pedacinho, né? Bem rústico, beleza? A gente vai ver esse pãozinho já recheado, já o sanduíchezinho pronto, junto com os outros experimentos de hoje. Pessoal, seguinte, eu comi o mangarito cru e eu senti que ele tem um sabor de castanha portuguesa e achei bem interessante. Então eu vou laminar e vou fazer um ceviche de mangarito. Seria um ceviche. Basicamente, a gente vai trazer um ingrediente, que no caso de hoje é um mangarito, para uma solução ácida. Tradicionalmente, o ceviche é feito com proteína animal e frutos do mar, principalmente peixe. No nosso caso, a gente está substituindo a proteína animal pelo mangarito. Para essa solução ácida, o que eu estou trazendo? Limão cravo, né? Alguns conhecem como cravo, outros conhecem como China. Muito aromático e maravilhoso. Estou usando também um pepino também para trazer um pouco de coloração e um pouco de frescor para o nosso leite de tigre. E estou trazendo também o cajamanga, que é uma fruta típica aqui do Cerrado também, que também tem um paladar bem exótico, como tudo que é do Cerrado, e tem também uma certa acidez. Então acho que essa composição vai ficar bem legal. A finalização do ceviche e o empratamento dele eu vou fazer junto com todos os outros testes. Valeu!
essa aqui é a experiência mais fora da zona de conforto que a gente vai ter hoje. Eu tô querendo entender como o mangarito funcionaria num processo de desidratação. Existe uma ideia maluca que no final das contas a gente vai ver se ela vai dar certo. Mas eu preciso que você continue aí assistindo para ver o resultado disso. Bem, o que a gente tem? A gente tem uma base de mangarito cozido, levemente hidratado com um caldo de legumes. Processei ele no mixer, muito tempo. E depois disso ainda tive que dar uma boa peneirada nele, numa peneira bem fininha, para que ele perdesse qualquer gruminho dele. Eu vou abrir esse creme de mangarito num tapetinho de silicone. A gente chama ele comercialmente de silpar, né? Mas nada mais é do que um tapete de silicone que aguenta a temperatura no forno. Para que ele serve? Para não grudar as coisas. Então a gente está usando ele porque depois eu quero retirar essa película que vai se formar aqui e tentar fazer alguma coisa aí que vocês só vão saber depois, tá bom? Aqui, gente, eu só vou espalhar esse creme com a ajuda de uma espátula, tá? Qual que é a ideia? Deixar ele o mais fino possível. E em tese eu vou conseguir retirar essa película desde que ele esteja bem fininho, tá? Se ele ficar grosso, ele vai ficar muito úmido e provavelmente eu não vou conseguir modelar ele depois, tá bom? Esse processo, gente, eu já fiz com alguns outros ingredientes. É um processo que eu adoro. Dá excelentes pedaços de crocante para guarnecer um prato, para decorar um prato. Já fiz com alguns outros ingredientes ricos em amido e cada um responde de uma forma diferente. Isso que é interessante, que eu vou ver como que o mangarito vai responder. Mais um teste, tá? Esse também tá bem fora da minha zona de conforto. A minha ideia é testar um pouco a quantidade de amido do mangarito e formatar um mosaico desse mangarito, certo? Eu preciso, para essa etapa, de uma mandolina com o corte mais fino possível para eu poder laminar o mangarito muito fino. Isso que vai ajudar na estética final do preparo, certo? Eu já testei esse tipo de trabalho com algumas outras raízes, alguns outros tubérculos. Alguns deram certo, outros não. Um fail total que eu tive foi na tentativa de fazer com a batata doce roxa. Ela não tinha o amido suficiente e a gente utilizou isso num menu gigante que a gente fez no restaurante e acabou não dando certo, a gente teve que se virar e mudar a receita. Vamos ver se vai dar certo com o mangarito, se ele tem a quantidade suficiente de amido. Vou laminar ele o mais fino possível na mandolina. Mangarito laminado. E aqui a gente vai tentar montar um mosaico, certo? O que é legal do mangarito? O mangarito ele é da família do inhame e ele tem aquela colinha que o inhame tem. Então é bacana porque isso vai me ajudar bastante aqui nesse processo. É o que vai me ajudar a colar todas essas lâminas de mangarito uma na outra. Galera, a ideia é a gente simular um pastelzinho. Vocês conhecem aquele gyoza, que é aquele pastel da cozinha japonesa, que ele tem uma massinha por fora e um recheio por dentro, cozido no vapor e selado na frigideira? A ideia é basicamente simular um gyoza, né? Mosaico montado no silpar, a gente vai cobrir com outro silpar e aqui em cima a gente vai colocar um peso. Para que o peso? Porque só das proteínas e da gelatinização do amido do mangarito, a tendência quando vai ao forno é que eles comecem a subir. E se ele subir, ele vai desconstruir toda essa realidade que eu estou tentando fazer. Então eu vou pegar aqui um prato de pedra sabão, que é bem pesado, e vou botar exatamente em cima do mangarito, certo? Daqui, GN, uma assadeira, forno, 12 minutinhos a 140 graus. Doze minutos no forno, tiramos do forno, já tirei o prato quente de cima e agora a gente vai descobrir se deu certo ou não, né? Espero que tenha dado bom, vamos ver? Deu bom, certo? A ideia, obviamente, é virar ele ao contrário, porque a gente montou o mosaico para cima
é a parte que ele tá bonito, né? Então essa região é a região que a gente vai rechear o preparo, né? Aqui tá a nossa barriguinha, já cortadinha e já com o molho, tá? Vou pegar uma quantidade que não pode ser muito, a gente não pode bombar aqui o interior do pastel, porque senão depois eu não consigo fechar ele, tá? E ele não vai ter as abas, que é a parte interessante desse gyoza. Nessa primeira fase, ele tá só cozido. Pensem assim, a gente fez um assado que deixa ele cozido, então ele ainda tá macio, molenguinho e um pouco al dente, tá? A nossa ideia não é deixar ele com essa textura, nossa ideia é fechá-lo, selar ele na frigideira e depois voltar ele para o forno um pouco mais alto para tentar fazer ele ficar crocante. Para fechar, trago ele para minha mão, vou fechando todas as laterais, fazendo uma pressão. Olha o tanto que ele cola, olha o tanto que ele já tem no próprio mangarito, aquela colinha igual a do inhame. Vocês estão vendo? Eu tô passando aqui tentando fechar com o meu dedo e ele tá colando no meu dedo e voltando, né? Mas a gente sempre dá um jeito, né? Então tá aí o nosso pastelzinho. Primeira vez, acho que ficou legal, né? Deu bom? Vamos ver? Eu vou selar ele na frigideira agora, levar ele ao forno para ele ficar bem crocante. Galera, esse é o resultado das 3 primeiras experiências com o mangarito. Vocês lembram daquele processo de desidratação do mangarito? A gente espatulou, abriu ele bastante, bem fininho no chupá e levou para o forno. Deu certo? Mais ou menos. Uma coisa que eu aprendi na cozinha e que eu acho sempre muito bacana é que até o que dá errado tem um fundamento e te ensina e te traz soluções. O que eu queria com esse processo? Eu queria que ficasse único. Eu queria que a gente tivesse uma folha inteira, maleável, que eu pudesse trabalhar com ela e dar formatos nela, certo? O que deu errado? Eu acho que eu trabalhei com uma temperatura muito alta de forno e muito tempo também de desidratação. Eu poderia ter interrompido esse processo antes e também trabalhado numa temperatura mais baixa. Mas vamos lá, né? Por que não deu tão errado assim? Olha que lindo. São peças bonitas, crocantes e bem desidratadas que podem facilmente guarnecer um prato, né? Então é um crocantinho de mangarito, bem fininho, tem uma transparência bem elegante, dá altura no prato. Então eu poderia muito bem finalizar um prato com uma peça dessa. Então deu certo, deu errado, vocês que vão falar, beleza? Tem gosto de batata frita? Não, tem gosto de batata, não frita. Como é que eu fiz para chegar nesse livrinho? Eu tive que reidratar essa folha que já estava muito crocante para eu poder daí cortar e modelar um livrinho. Galera, esse foi o primeiro episódio do Cozinha do Cerrado. A estrela de hoje foi o mangarito. Essa foi a minha versão das folhas desidratadas de mangarito, o livro de mangarito. Espero vocês no próximo episódio com novos ingredientes da Cozinha do Cerrado. Não esqueça de clicar no QR Code e fazer a receita do vasinho de mangarito. Eu sou o Diego Badra, da Cozinha do Cerrado. Te vejo no próximo episódio. Galera, agora eu que vou tentar, viu? Primeira vez. Será que eu consigo? Será que vai sair pela metade? Será que eu vou cortar no meio? Vamos ver? Ixi, errou feio. Não veio nada. Você veio no de cá, pegou no de lá? É, veio nada. Agora veio. Vamos ver? Cortou um pouco, mas veio. Veio. Aí.
Mais um, Facundo.